Já ouviu falar da dívida pública e das formas pelas quais o Estado se pode financiar para realizar despesas e satisfazer necessidades coletivas? Pois é, fica até ao final do vídeo para conhecer de perto o que é a dívida pública e conhecer as suas diversas modalidades. Vem comigo. A dívida pública é um fenômeno financeiro que se integra dentro de uma das três modalidades pelas quais o Estado se pode financiar. E quais são essas três modalidades? As três modalidades pelas quais o Estado se pode financiar são através das receitas creditícias, através das receitas tributárias e através das receitas patrimoniais. Neste caso, a dívida pública vai se integrar dentro das receitas creditícias, porque as receitas creditícias são aquelas que são provenientes do empréstimo público, do endividamento público. E por dívida pública, vamos então entender como todas as situações passivas de que o Estado é titular. Por conseguinte, a dívida pública pode ser encarada em sentido amplo e em sentido estrito. Em sentido amplo, por dívida pública pode entender-se não só o recurso ao crédito público, mas também outras operações de crédito. Neste caso, queremos dizer que, em sentido amplo, a dívida pública não se entende apenas como uma situação em que o Estado recorre ao empréstimo público, mas a dívida pública também pode decorrer do facto da existência de um atraso administrativo no pagamento de um determinado serviço, no pagamento, por exemplo, aos funcionários públicos. É neste sentido que, em sentido amplo, temos 4 modalidades de dívida pública, a saber, a dívida administrativa, a dívida vitalícia, a dívida empresarial e a dívida aquisitiva. A dívida administrativa é aquela em que o Estado é devedor por força de um atraso forçado ou voluntário perante os seus credores. Esta dívida não decorre de recurso a um empréstimo, ela decorre simplesmente de um atraso no pagamento. Pode acontecer, por exemplo, que, terminado um determinado mês, o Estado não foi capaz de pagar os salários dos funcionários públicos. No mês seguinte, obviamente que o Estado estará em dívida perante os funcionários públicos. Isto é um exemplo concreto de uma dívida administrativa. Já a dívida vitalícia é aquela em que o Estado se coloca numa posição de devedor em virtude da prática de serviços considerados excepcionais, distintos e relevantes. É o caso, por exemplo, das pensões extraordinárias, aquelas que são atribuídas aos ex-presidentes, aquelas que são atribuídas aos deputados que exerceram consecutivamente 3 mandatos, ou então também as pensões que são atribuídas aos antigos combatentes e veteranos da pátria. Essas dívidas são consideradas vitalícias porque o Estado só deixa de pagar essas pensões após a morte destas pessoas. Já a dívida empresarial é aquela que decorre da participação social que o Estado detém em empresas, quer sejam empresas públicas ou então empresas participadas, ou seja, empresas público-privadas. Finalmente, a dívida aquisitiva é aquela que ocorre através da aquisição de bens recorrendo-se ao financiamento privado, como é o exemplo do Instituto do Leasing. Até aqui falamos sobre a dívida pública em sentido amplo. Se você gostou da nossa aula de agora, por favor, não se esqueça de colocar o seu like, não se esqueça de subscrever o seu canal e também não se esqueça de partilhar o nosso vídeo para que um maior número de pessoas possa então se inteirar sobre o conceito e sobre as modalidades da dívida pública.
Em sentido estrito, a dívida pública pressupõe uma operação de crédito na qual o Estado é devedor, mediante o reembolso com ou sem juros. Nesse sentido, as modalidades da dívida pública em sentido estrito são a dívida principal e a dívida acessória, a dívida flutuante e a dívida fundada, a dívida interna e a dívida externa, a dívida em moeda nacional e a dívida em moeda estrangeira e, por fim, a dívida efetiva e a dívida fictícia. Passemos então a definir cada uma dessas modalidades da dívida pública em sentido estrito. Na dívida principal, o Estado é o devedor direto de uma determinada quantia, ao passo que na dívida acessória, o Estado responde subsidiariamente em caso de incumprimento do devedor principal. A dívida flutuante é aquela que deve ser totalmente paga no período de um ano fiscal. Isto é, a dívida deve ser paga durante o ano orçamental em que ela foi contraída. É por isso que a dívida flutuante também é conhecida como uma dívida de curto prazo, porque ela deve ser paga no mesmo ano orçamental em que ela é contraída. Já a dívida fundada é aquela cujo prazo para o pagamento é superior a um ano fiscal. Significa que ela pode ser paga num ano fiscal diferente daquele que foi contraído. Por exemplo, a dívida pode ser contraída no ano de 2022, neste caso um ano fiscal ou orçamental, e ela ser totalmente paga no ano fiscal de 2023 ou 2024. Daí que a dívida fundada também é conhecida como dívida de longo prazo. Então, a diferença entre dívida flutuante e dívida fundada está no período dentro do qual ela deve ser paga. Se o período for de até um ano, isto é, dentro do mesmo ano orçamental, estaremos perante uma dívida flutuante. Se o período transcender este tempo de um ano, então vamos estar perante uma dívida fundada. Na sequência, vamos falar da dívida interna e da dívida externa. Aqui é fácil distinguir uma da outra. A dívida interna vai ser aquela que é contraída dentro do próprio país e a dívida externa vai ser aquela que é contraída no estrangeiro. De seguida também vamos falar da dívida em moeda nacional e da dívida em moeda estrangeira. Como também podem adivinhar, é fácil distinguir uma da outra. A dívida em moeda nacional é aquela que é contraída na moeda do país devedor e a dívida em moeda estrangeira é aquela que é contraída numa moeda diferente da moeda usual do país devedor. Neste caso, poderíamos dar o exemplo de que se Angola contrair uma dívida e a moeda de empréstimo e de pagamento for o Kwanza, nós estaremos perante uma dívida em moeda nacional. Mas se a moeda de endividamento e de pagamento for diferente do Kwanza, então estaremos perante uma dívida em moeda estrangeira. De seguida, falemos então da dívida efetiva e da dívida fictícia. A dívida efetiva é aquela que surge quando o Estado é devedor de uma entidade estranha ao setor público. Estamos dizendo uma entidade privada e por aí fora. Estaremos perante uma dívida efetiva. Já a dívida fictícia é aquela que surge quando o Estado é devedor do próprio Estado. Mas como assim? Como é que o Estado pode ser devedor do próprio Estado? Sim, é possível. O Estado pode contratar serviços a uma entidade pública, não é? E esta entidade pública também em determinados momentos representa o próprio Estado. O Estado pode contratar serviços a uma empresa pública e esta empresa pública em determinados momentos também representa o próprio Estado. Então, as dívidas contraídas entre o Estado e estas entidades públicas ou empresas públicas são então designadas em finanças públicas
como dívidas fictícias. Pois bem, esta foi então a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado, para que nós possamos continuar a trazer novos conteúdos sobre finanças públicas e direito financeiro. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, não se esqueça de subscrever ao nosso canal e também, se puder, partilhar o vídeo pelas redes sociais para que possamos alcançar o maior número de pessoas e assim possamos continuar a trazer aqui para si e para as demais pessoas conteúdos de muita qualidade. Muito obrigado, eu fico por aqui, Salé no canal.